Krav Maga não funciona no combate real. Fica comigo até o final do vídeo e você vai entender o porquê. Bom, primeiro a gente tem que entender o que é o Krav Maga. O Krav Maga ele foi criado em contexto de guerra. Eu não vou falar entrar muito em detalhes aqui sobre a história do Krav Maga, datas exatas. Mas ele basicamente é um sistema que foi criado para servir para as forças militares, né, de Israel. O criador do Krav Maga, ele criou esse sistema pensando no uso militar. Então, o Krav Maga é uma arte marcial, um sistema de combate extremo, para cenários onde não há regra. Forças de um país estão combatendo contra o outro. Depois, o Krav Maga foi adaptado para pessoas comuns, para uso civil, para as pessoas utilizarem na defesa pessoal. Cara, eu acho que o Krav Maga, a ideia em si é muito boa. Combate real, combate sem regras, combate para defender a vida. Só que eu acredito que a metodologia do Krav Maga, pelo menos do Krav Maga tradicional, quem não sabe, tem duas escolas aí que são de linhagem direta do criador do Krav Maga. Eu acredito que a metodologia do Krav Maga ela seja falha no ponto, que não tem sparring. Aí é o seguinte, como é que alguém vai entender o que é um combate real sem nunca ter levado um soco na cara? Nunca é, lutar com uma pessoa que você aplica um golpe nela, mas ela não vai ficar parada ali para você aplicar uma defesa. Ela vem te atacar com uma faca e só dá um golpe, você pega o braço e gira e derruba o cara e tudo isso. Eu acho que esse ponto do Krav Maga ele é muito negativo, porque tudo bem, você demonstra as técnicas ali, mas um oponente que vai responder, um oponente que não está permissivo, elas não vão funcionar. E aí a gente vê que em outras artes marciais, né, até mesmo esportes de combate, isso é levado mais a sério, né? A parte do sparring, a parte do contato mesmo. Por exemplo, o kickboxing, o Muay Thai, o Jiu-Jitsu e diversos outros, né? Karatê. Teve uma situação que aconteceu uma vez comigo. Eu trabalhava num lugar e eu tinha um colega, né? Que esse meu colega ele era instrutor de Krav Maga. Ele era faixa verde, né? Pra quem não sabe, uma dessas escolas tradicionais de Krav Maga, ela tem um curso de instrutor. Você se forma ali instrutor e pega a faixa verde. Instrutor iniciante. Ele era instrutor de Krav Maga. Ele já tinha treinado outras coisas, mas ali naquele momento ele estava dando aula de Krav Maga. E uma vez eu fui fazer um treino com ele, fazer um treino livre, né? Não foi um treino, não foi um treino nos horários que ele dava aula, foi um treino que a gente marcou ali e ele levou um aluno dele. Fazer um sparring ali, uma troca de experiência e tudo mais. E, assim, eu não sou um lutador profissional, não sou atleta, sou apenas um praticante, né, de artes marciais. Eu venho do karatê, quase 20 anos eu treino, né? Hoje em dia eu utilizo mais os conceitos do karatê do que a metodologia de treino tradicional do karatê. O karatê sempre esteve presente na minha vida. Hoje em dia eu tô mais voltado ao kickboxing e outras coisas. E toda vez que esse aluno dele chutava, eu sempre conseguia catar a perna dele e derrubava ele, de alguma forma. Conseguia agarrar também, dar alguma queda de quadril, double leg. E eu derrubava ele e ele se fechava ali, né? Colocava a mão na cara, ficava em posição fetal e eu ia pro ground and pound. Lógico que não era uma luta pra valer, ali era uma troca de experiência, né? Um sparring leve. Mas só por esse sparring leve já dá pra ver que fica complicado, né? A metodologia do Krav Maga ser aplicada no combate real, porque não é treinar no combate real. Aqui não tem sparring porque nós não podemos fazer os golpes que a gente treina, que são golpes sujos, são golpes em pontos vitais, né? Que são golpes no testículo, golpes na traqueia, em outras partes. E uso de ferramentas, potencializadores de força. Só que é o seguinte, se num combate com regra, num combate amigável, ali onde não está sendo utilizada a força na totalidade, o praticante não consegue aplicar, não é uma questão de vencer ou não vencer ali no sparring, né? Mas ele não consegue aplicar
as técnicas que são ensinadas ali a ele, né? Não consegue executar. Então, se num combate que não é um combate real, você não consegue demonstrar que pelo menos aguenta levar uma porrada ali, não é facilmente subjugado, imagina um combate real que não tem regra. Então, o cara que ele é lutador, ele. Muitos falam, porque o cara que é lutador, muitos dizem que na hora que ele for lutar, precisar usar, né, pra se defender, ele vai lutar como ele luta nos campeonatos. Mas isso é um erro. Inclusive, a gente vê muitos clubes de luta, que são clandestinos, que estão rolando aí pela internet, e ali são lutadores de wrestling, de Muay Thai, de várias modalidades, né? E tem golpes ali que nem no MMA tem, né? Golpes ali que são golpes que podem levar uma pessoa à morte. Então, o cara que é praticante de um esporte de combate, ele consegue lutar sujo. Onde é que eu quero chegar, né? Nisso. Quando vocês forem escolher algo para treinar, escolham algo que leve mais a sério essa parte do sparring, que é uma coisa muito importante nas artes marciais. Tem que ter luta, tem que ter treino de luta. Se você vai numa academia onde não tem sparring, não treine nesse lugar, porque é um lugar que não leva a defesa pessoal a sério. E para não ser injusto com o pessoal do Krav Maga, tem escolas boas sim de Krav Maga, mas são escolas que não são escolas tradicionais, não são de linhagens diretas ali do criador do Krav Maga. Por exemplo, a escola do Wesley de Mendes, que é o Krav Maga Caveira. As técnicas ali são boas, são realistas, é, mas como é difícil achar uma boa escola de Krav Maga pelo Brasil, procurem escolas de kickboxing, de Muay Thai, de Jiu-Jitsu, de Karatê. O Karatê ele é uma arte marcial muito subestimada, mas é arte marcial brava, viu? E o Sandá é muito bom também. E se você não tiver a oportunidade de treinar duas artes marciais, uma de grappling e uma de striking, vão para MMA, procurem MMA. Porque no MMA vai ser treinado tudo, né? Tanto a parte de chão, a parte da luta agarrada, as quedas, socos, chutes. Vai ser treinado tudo, né? O Mixed Martial Arts. E também procurem treinar com armas também. Porque não adianta só treinar com mãos vazias e não saber manusear armas. Bastões, facas, armas improvisadas. E é isso. Então, galera, eu vou ficando por aqui e a minha visão sobre o Krav Maga é essa.